A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, estamos aqui continuando. Você foi chamado para ser um diácono? Você foi chamado para ser um presbítero? Você foi chamado para a obra de Deus, para resolver, para trabalhar numa tarefa específica? Você tem certeza do seu chamado? É muito importante a gente saber disso. Olha só, existe uma diferença. O que é vocação? O que é chamado? Para a gente entender isso de uma maneira didática, a vocação é um sentimento interior, é algo que você foi capacitado para aquilo, você tem habilidades, é algo que no seu íntimo te leva a fazer determinada tarefa, é uma certeza interior de que você foi chamado por Deus, é uma certeza de que você é a pessoa para aquele tipo de tarefa. Isso é o que? Uma vocação, algo interior. Agora, o que é chamado? Chamado é quando alguém de fora, algo exterior, te chama. Quando Deus te chama, quando a igreja valida isso através da tua indicação para o ministério. Então, se você está aqui, é porque seu pastor está te chamando para o ministério e através dele, Deus está confirmando que você é a pessoa para isso. E você tem certeza desse chamado? Você tem certeza da sua vocação? Isso é muito importante, porque senão você vai estar assumindo algo que não é para você. Como a gente já disse, um mau diácono vai fazer a igreja sofrer. Então, se você não tem certeza da sua vocação, do seu chamado, pede para sair. Lá, lembra daquele filme lá, aquele lá antigo, aquele antigo lá, Tropa de Elite, que você fazia aquele treinamento para fazer para ser da tropa de elite dos policiais e no treinamento era o quê? Pede para sair. Então, se você não tem certeza do seu chamado, se você não tem certeza da sua vocação, não entre nesse ministério. Amém? Porque senão você vai estar dificultando a obra de Deus. Mas se você é chamado, você vai estar aqui para glorificar a Deus, para edificar a igreja e para proteger a igreja. Você vai ser pessoa essencial para isso. Amém? Então vamos entender tudo isso que a gente está falando na nossa apostila. Vamos lá. Então, mas será que eu fui chamado para ser diácono? Bom, o chamado para ser diácono ele vem de Deus e é confirmado pela igreja, como eu acabei de falar. No entanto, é possível que Deus fale diretamente com o indivíduo sobre o seu chamado ao diaconato. Com certeza o pastor Adelso perguntou para você: você, quando foi que você se entendeu como chamado para participar do ministério? Quando foi que você entendeu que você tinha essa chamada? Então isso é muito importante. Como que a gente percebe isso? Através do seu desejo de servir. Se você sente um forte desejo de servir a Deus e ao próximo, isso pode ser um sinal de que Deus o está chamando para o diaconato. Você sente o desejo de servir o próximo, isso arde em seu coração. Então, essa é uma das maneiras de você saber isso, tá? A confirmação pela liderança, né? Então, a liderança da igreja identifica uma habilidade em você, identifica características que são importantes para o trabalho de um diácono, né? Então, eles te indicam, como fizeram agora, e em nome de Jesus, para a bênção. A confirmação da comunidade, né? O serviço que você faz ou já presta à igreja, a igreja ela te vê já como um diácono mesmo sem você ser consagrado, né? Então isso é uma forma de confirmar o teu ministério, né? Então as pessoas elas reconhecem em você essa aptidão para servir, amém? E isso pode ser uma confirmação do chamado de Deus em sua vida, amém? Então a confirmação através da oração, né? Ao buscar Deus em oração e pedir por direção, ele pode falar diretamente ao seu coração sobre o chamado para o diaconato. Né? Então esteja atento ao que Deus fala ao seu coração e busque a confirmação na palavra de Deus através da comunhão com outros irmãos. Amém? Disposição para aprender. Isso é muito importante, irmãos. Nenhum de nós sabe tudo. E pior ainda é aquele que sabe que não sabe e acha que não pode aprender e que por isso não se esforça para aprender. Você é um diácono, você está sendo indicado ao diaconato, você é um presbítero,
ou está sendo indicado ao presbitério. Então, irmãos, aprenda. Não ache que você pode servir a Deus de uma forma medíocre. Leia, estude, aprende, se esforce. Amém? Ser diácono requer conhecimento bíblico, irmãos. Precisa ler as Escrituras, diariamente meditar nela, precisa estudar. O diácono ele precisa, além disso, ter habilidades práticas. Ele precisa estar disposto a aprender e se preparar para o ministério. Amém? E isso é um indicativo de que você foi chamado para ser diácono. Se você não digamos assim, é aberto à aprendizagem, não sei se você foi chamado para ser um diácono. Amém? Então, o chamado para o diácono é um processo de discernimento. Ele envolve o seu desejo, envolve a confirmação da liderança, envolve a confirmação da comunidade, do corpo da igreja, envolve sua confirmação através da oração, envolve disposição para aprender. É importante buscar Deus em oração, estar aberto para ouvir a sua voz, buscar a orientação da liderança, né, da igreja, para discernir se há um chamado em você para ser diácono, né? Irmãos, é um chamado honroso. Faça parte com afinco e dedicação, né? O desejo de ser um diácono deve vir do coração, de servir aos outros. Uma sensação de ser chamado, direcionado pelo Espírito Santo. Amém? Então vamos lá, olha só. Alguns exemplos de diácono. Filipe ele foi escolhido pelos apóstolos para servir às mesas lá em Atos 6. E ele, sendo diácono, ele pregou em Samaria. Ele batizou o eunuco. Olha só, quando ele pregou em Samaria, ele foi um evangelista. E Filipe é conhecido como evangelista. Quando ele batizou o eunuco, ele estava fazendo um discipulado ali. Ele ensinando ali o que a pessoa precisava saber antes de ser batizado e tudo mais. Então, olha só, ele era quem? Um diácono. Estevão. Veja a pregação de Estevão, a pregação que Estevão fez, um grande evangelista, um mártir. Ele viveu e morreu por aquilo. Amém? Filemon, ele é conhecido também como um diácono, né? Porque esse termo está escrito ali em Filemon, né? Em Colossenses também. Então, lembre-se de Filemon, de Timóteo, que era um companheiro de Paulo. Então, Timóteo ele é chamado de diácono em diversos sentidos, né? Porque ele serve às igrejas. Febe, ela é mencionada em Romanos 16:1 como uma serva ou uma diaconisa da igreja de Cencreia. Então, esses são alguns exemplos. Amém? Agora sim, o que um diácono pode fazer? O que ele pode fazer na igreja hoje? Exemplo, programas de ajuda social. Né? Os diáconos eles podem desenvolver programas que ajudem a fornecer alimentos, roupas e outros itens essenciais para aqueles que estão em necessidades em sua comunidade. Eles podem criar parceria com organizações sem fins lucrativos e outros grupos comunitários para ajudar a ampliar o alcance desses programas. Então, se a igreja não está fazendo obra social, não é porque o pastor esqueceu, não é porque o pastor não dá atenção, é porque não tem diáconos bíblicos e fiéis. Amém? É o diácono que tem que visitar os enfermos, né? Então a gente já falou disso e reforça que é o diácono que tem que ir em hospitais, né? Faça um curso de capelania para você poder visitar os hospitais, asilos, instituições de cuidado de saúde, né? Encorajar os doentes e suas famílias, né? Então você pode orar pelos pacientes, pregar aos pacientes, aconselhá-los. O diácono também pode trabalhar com jovens, ó, programa de jovens. O que ele pode fazer, né? O diácono pode desenvolver programas para ajudar a envolver os jovens da comunidade, fornecer oportunidade de crescer na fé e no serviço, como? Eles ajudando exatamente nessas atividades sociais, né? Ele pode também dirigir grupos de estudos
bíblicos para os jovens, acampamentos, atividades educativas e divertidas. Você é um líder, diácono, você é um líder. Você não é o cara que coloca água para o pastor quando ele está pregando. Você é um líder, você é um exemplo. Nas suas mãos, das suas mãos tem que sair o amor de Deus. Amém? Ele pode fazer programas de aconselhamento, né? Os diáconos podem oferecer aconselhamento para as famílias em dificuldades. Ele pode trabalhar em conjunto com o pastor, com outros líderes, para fornecer esse tipo de aconselhamento. O diácono também pode fazer programas de evangelismo, né? Como trabalhar com outros membros da igreja para desenvolver e planejar isso na comunidade, levar a palavra, levar o amor, levar as necessidades que as pessoas precisam, né? Ele pode fazer distribuição de literatura religiosa, pode ir porta a porta e evangelizando, tudo isso ele pode fazer. É função do diácono. Lembre de Felipe, lembre de Estevão, né? Então isso está dentro do diácono, né? Tá. E o que o diácono pode fazer para se preparar para o ministério? Primeira coisa, ó, crescimento espiritual. Como que o diácono pode fazer para ele crescer espiritualmente, né? Então, a primeira coisa, ele precisa ter um relacionamento íntimo com Deus, tá? Isso você consegue com oração, com leitura da palavra. Oração, leitura da palavra. Não adianta orar se não ler a palavra, irmão. Não adianta ler a palavra se não orar. Se você orar e não ler, qual é o Deus, para qual Deus você está orando? Se é na leitura bíblica que nós conhecemos a Deus. Então, se você conhece a Deus pela leitura da Bíblia, você vai entender que você precisa orar para esse Deus, que você precisa ter intimidade com Ele. A oração não é uma via de mão única em que você pede, pede, pede para Deus, mas uma relação de comunhão, de ida e vinda. E é importante nós lermos a Bíblia, porque senão a gente vai estar orando para outro Deus. A gente vai achar que esse Deus vai fazer outras coisas para mim e tal, mas quando a gente lê a Bíblia, a gente sabe realmente quem é Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ver que existem diversas orações que Deus atende. É como se fossem cheques em branco, assinados pelo Criador. E se você orar aquela oração que Deus já atendeu no passado, Ele pode atender para você hoje. Ah, mas se você não lê, você não sabe que oração é essa, né? Então, por favor, né? Então você precisa ter intimidade com Deus através da leitura da palavra, através da oração, através da adoração e da comunhão com os outros irmãos. Bom, o diácono, ele precisa crescer espiritualmente, sempre. Todos nós sempre precisamos. E ele precisa estudar a palavra de Deus. Isso é sério, irmãos. O diácono, ele precisa estudar profundamente as doutrinas bíblicas, ele precisa saber o que é evangelho, ele precisa estudar aquilo que a gente chama de teologia bíblica, ele precisa saber todos os livros da Bíblia, ele precisa saber os contextos históricos de cada livro da Bíblia. Ele precisa saber contar a história da Bíblia do início ao fim. Ele precisa, olha, começou no Gênesis, aí aconteceu isso e isso e isso, aí foi por tal livro, aí chegou até Apocalipse. Ele precisa saber de tudo isso, irmãos. Precisa saber. Senão você não está apto ainda. Ou se você está entrando nesse meio agora como um ministro de Deus, você tem que se aprofundar no estudo da palavra. Não é impossível, não é coisa de um ser humano extraordinário conhecer a Bíblia por completo. Não, não é, irmãos. A gente precisa ter isso aqui dentro do nosso coração e não fora. Então, estude a palavra de Deus, amém? Formação teológica. Não deixe de fazer um curso de teologia. Não deixe. Não é garantia. Não é essencial, mas é essencial que você leia livros de teologia. Ah, mas eu tenho que ler a Bíblia. Irmãos, quando a gente lê um livro de teologia, é como se a gente estivesse com um pastor do lado nos ensinando. É como se a gente pudesse ter o melhor daquele pastor nos ensinando. Então é importante a gente ler bons livros de teologia, porque quando um pastor escreve um livro de teologia, ele está escrevendo aquilo que ele viveu durante, não sei, 40 anos pastoreando. Ele quer entregar para a gente o melhor.
que ele puder. E aí a gente está lendo, a gente como se a gente estivesse com ele do nosso lado, aprendendo com ele. Então é importante ler livros de teologia, é importante fazer um curso de teologia, senão a gente vai ficar na mesmice. É importante evoluir, é importante você assumir a sua posição. Amém? Então o diácono, ele pode ser aqui, ó, ele pode, como é que ele pode se preparar? Através do acompanhamento. Como? Se você está entrando agora, se preparando para ser diácono, na igreja tem que ter algum diácono que você olhe para ele, eu quero ser um diácono como ele, e você vai acompanhar ele. Se não tiver, você vai olhar para o pastor e vai falar: pastor, o que, que eu tenho que fazer? Me ajude, me dê orientação, me aconselhe o que, que eu tenho que fazer, as dúvidas. Irmãos, ligue para mim, você tem o meu número, a gente vai fazer isso, mesmo que à distância, me pergunte, me fale. Pergunte qualquer coisa que você quiser da Bíblia, a gente vai procurar, a gente vai ajudar. Me pergunte o que você precisar de coisas práticas, eu estou aqui para te ajudar. Veja com seu pastor e assim a gente vai crescendo. Amém? Ó, desenvolvimento de habilidades, tá? Muito importante. O diácono pode desenvolver habilidades práticas para ajudar no seu ministério, como liderança, né? Faça um curso bíblico sobre liderança, sobre organizar, sobre aconselhamento, sobre comunicação. Nesse curso que a gente vai ter aqui, a gente vai falar sobre muitas dessas coisas, irmãos. Você vai sair daqui com uma visão muito grande daquilo que você precisa fazer. Amém? E principalmente serviço prático. O diácono ele precisa se preparar através da prática, é pôr o amor em ação. Amém? Então o diácono ele pode se envolver em projetos sociais da igreja, visitas em hospitais, como a gente já falou, asilos, orfanatos, distribuição de alimentos, de roupas aos necessitados, desenvolver habilidades, ter mais contato com as necessidades dos próximos, dos irmãos. Então é você, diácono, que tem que saber quais irmãos da igreja estão passando necessidades. É você que tem que visitar. É você que tem que chamar a igreja para ajudar. É você que tem que fazer isso, irmãos. Olha só, essa é o principal. Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Lembre disso, servir a Deus servindo o próximo. Isso é o que você tem que fazer. Isso é o que tem que ter ficado na sua mente nessa aula. Amém? Então, terminando aqui, agora vocês têm agora uma atividade para fazer, um exercício para colocar isso em prática e depois um estudo de caso. Amém? Vamos lá. Primeira atividade, um exercício.